Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Procurador. Eu sou Ricardo Cardoso e hoje nós vamos falar sobre o cargo de Defensor Público da Defensoria Pública Estadual. Então, pessoal, a Defensoria Pública, no específico, agora estamos falando da Defensoria dos Estados, ela, da mesma forma que a Defensoria Pública da União, ela visa dar atendimento às pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas pobres na forma da lei, ou aquelas que ainda não sejam pobres na forma da lei, em razão das peculiaridades do caso concreto, ela se mostra uma pessoa hipossuficiente, ou seja, uma pessoa que não tem condições de dar prosseguimento àquele processo pelas vias normais. A Defensoria, para aqueles que não conhecem, tem a Defensoria Pública da União, tem a Defensoria Pública dos Distritos Federais e Territórios e a Defensoria Pública dos Estados, que é esta que nós vamos tratar aqui. A Defensoria Pública dos Estados, ela lida com o direito estadual, que é o direito do nosso dia a dia, que são os casos cíveis das varas de família, que são os usucapiões, que são as ações de indenizações, as ações de medicamentos. A Defensoria Pública também tem uma vocação muito forte na área criminal, no direito penal, que é a atuação na defesa dos necessitados na esfera criminal e também da infância e juventude, no caso os menores infratores, em que pese o direito previdenciário ser exercido pela Defensoria Pública da União, há muitos casos em que os defensores públicos dos estados podem atuar, que é o caso de acidente de trabalho, cuja competência é da Justiça Estadual. Há também casos em que não há vara federal naquela cidade e nem Defensoria Pública naquela cidade. Logo, pode ocorrer o que a gente chama de competência delegada da federal para estadual e autorizar a atuação do defensor público do estado em face do INSS, que é a autarquia federal. Cabe lembrar que o defensor público, apesar de ser formado em direito, ele não precisa ter OAB, na verdade ele não tem OAB. O seu direito de pedir frente ao juiz decorre de lei, então ele não está inscrito nos quadros da OAB e nem pode advogar porque é uma proibição do seu cargo. Cabe lembrar que a defensoria, além dessa defesa de interesses individuais, pode manejar ações coletivas de direitos difusos, por exemplo, como defesa do meio ambiente, defesa do direito do consumidor, e a Defensoria está autorizada para fazer essas ações coletivas. Quanto ao órgão Defensoria Pública, é importante nós dizermos que, além da autonomia funcional e administrativa, ela tem a iniciativa da sua proposta orçamentária junto às Assembleias Legislativas. Isso quer dizer que, se o órgão entender que devem ter mais membros, que deve construir mais locais para os defensores atuarem, pode inserir isso na proposta legislativa deles e mandar à Assembleia Legislativa, que o Legislativo pode aprovar ou não. Já quanto à carreira dos defensores públicos dos estados, claro que cada estado vai ter seu próprio estatuto jurídico e nós vamos ter que conferir no estatuto de cada estado como funciona a sua respectiva categoria. Porém, para fins de tratarmos aqui como exemplo, pelo menos alguma defensoria, nós pegamos a Defensoria Pública do estado do Rio Grande do Sul, analisamos a carreira e vamos tentar pegar a Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul como um exemplo geral de como é organizada uma Defensoria Pública do Estado. Primeiramente, para ser defensor público no Estado do Rio Grande do Sul, tem que ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica. Porém, essa atividade jurídica, ela pode ser comprovada com estágios durante o período da faculdade, o que facilita muito a implementação desses requisitos tão logo você esteja formado. Quanto às garantias da Defensoria dos Estados e as proibições, elas estão previstas na Lei Complementar 40 de 1994, logo elas são uniformes para todos os defensores públicos. Quanto às garantias, elas são a inamovibilidade, salvo por punição em processo administrativo disciplinar respeitado o contraditório, a irredutibilidade dos vencimentos, a independência funcional e a estabilidade. Lembrando que o Ministério Público e a magistratura têm garantias muito parecidas, porém, lá a vitaliciedade ao invés da estabilidade. A vitaliciedade diz que você ficará no cargo até decisão judicial transitada e julgada que te desligue do cargo. Um dever que eu achei interessante trazer para vocês, que está previsto na Lei Complementar 40, é que o defensor público ele deve residir na sua cidade de atuação. Isso normalmente é previsto nos estatutos da magistratura e também foi trazido aqui na reforma da Lei Complementar dos Defensores Públicos.
Entre as proibições dos defensores públicos estaduais estão a impossibilidade de advogar fora das atribuições do cargo e perceber honorários advocatícios, entre outras. Já quanto à carreira de defensor público no estado do Rio Grande do Sul, e agora tratando em especial no Rio Grande do Sul, existem 4 classes, que é a classe inicial, a classe intermediária, a classe final e a classe especial. Você pode promover tanto por antiguidade quanto por merecimento, e os subsídios começam em torno de 22 mil, podendo até chegar ao teto, a depender das suas condições pessoais e incorporações. Nós vamos analisar agora isto. Na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul é permitida a acumulação de cargos, a gratificação por acumulação de cargos. A acumulação, como nós chamamos, é o exercício da função de defensor na substituição de um outro colega. Você faz o seu trabalho, das suas atribuições e ainda assume todo o passivo de um outro colega que eventualmente saiu de férias e você recebe, em função disso, 1/3 do seu subsídio. Ou seja, se você trabalhar um mês, 1/3 do subsídio mensal. Há também, na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o que chamamos de licença-prêmio. O que é a licença-prêmio? A licença-prêmio já acabou na esfera federal, mas ainda continua em alguns estados, que é, a cada 5 anos, você poder gozar de 3 meses de descanso. Ela também é chamada de licença assiduidade, porque a cada 5 anos de assiduidade você pode descansar 3 meses. Na lei da Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul, diz que quem não gozar esses 3 meses de descanso pode usar em dobro para fins de aposentadoria. Quanto ao concurso para defensor público dos estados, cada estado formará a sua banca e decidirá como será o seu concurso. Mas aqui, só para a gente ter uma ideia de como funcionam os concursos de defensores, nós pegamos também o concurso de defensor público do Estado do Rio Grande do Sul, apenas para a gente ter uma ideia de como pode ser um concurso de defensor público. Cabe lembrar aqui que o tempo de estágio realizado durante a faculdade vale como tempo de atividade jurídica para fins de concursos de defensoria pública e também a previsão legal de pedir final de fila, que é aquele deslocamento até o final da fila para que a gente tenha ali os requisitos para tomar posse ou até porque a gente está almejando alguma outra coisa que não é bem a defensoria, então a gente bota o concurso tipo em stand-by e vai procurar o que tu realmente quer ser na tua vida, que é ser juiz, ou ser defensor em outro lugar. Enfim, tu pode utilizar o final de fila e aguardar até o último ser chamado para decidir se quer ser defensor ou não. Aqui no Rio Grande do Sul, o concurso de defensor público, ele começa com uma prova de múltipla escolha de 100 questões objetivas. A segunda etapa do concurso de defensor público do Estado do Rio Grande do Sul, pelo menos nesse edital de 2020, só passam para a segunda fase aqueles 200 primeiros candidatos da prova objetiva. O edital não fala como vai se dar essa prova. Eles soltarão um edital complementar e definirão como será feita a prova, o que pode ser consultado ou não, e vai definir normas gerais para essa segunda prova. A terceira fase ou etapa do concurso de defensor público no Estado do Rio Grande do Sul, ela se dá com exames físicos, exames psicológicos, sindicância de vida pregressa e logo em seguida a fase oral. Assim, se você for habilitado fisicamente, psicologicamente, não ser o criminoso procurado e ainda passar na prova oral ali com arguição de várias matérias, 15 minutos em cada matéria fazendo arguição, você passará para uma quarta etapa do concurso de defensor público, que é a etapa mais temida pelos candidatos, que é a tribuna. A quarta etapa, a prova de tribuna, é uma fase muito temida. Por quê? Porque além de ser uma audiência aberta com várias pessoas, é sorteado um caso de penal ou de processo penal para que você faça uma defesa como se tribunal fosse, como se você estivesse simulando um tribunal do júri. Ali vai ser testada a tua eloquência para convencer as pessoas, para convencer o magistrado, a tua expressão corporal, a tua forma de linguagem, como você se dá ali num ambiente de tensão de um tribunal simulado. Passada a prova de tribuna, você entregará os títulos para que você seja avaliado e possa, lá ao término do concurso, ter uma pontuação final e escolher a sua cidade, ou a cidade que mais gosta, no estado que você está fazendo o concurso. No nosso exemplo, o estado do Rio Grande do Sul. Poder escolher uma cidade mais perto do aeroporto, poder escolher uma cidade mais perto da capital. Por fim, vale salientar que a prova de defensor do estado do Rio Grande do Sul ainda tem pesos. E os pesos são 2,5 para a prova objetiva, 3,5 para a prova discursiva, 2 pontos para as provas orais, 1
1,5 ponto para a prova de tribuna e 0,5 para a prova de títulos. Com esses pesos, é feita a sua nota geral para que você ali possa, né, como eu estava falando, escolher a sua cidade. Se você gosta da carreira de defensor público dos estados e quer ser um, e gostou do nosso vídeo, achou o nosso conteúdo interessante, eu peço que deixe o seu gostei, ajuda muito o nosso canal a crescer. Eu peço que comente por que motivo ou por que você quer ser defensor público e não uma outra carreira jurídica. Eu te convido a te inscrever no canal, caso queira saber mais sobre carreiras públicas e concursos públicos. Eu te agradeço por ter ficado conosco até agora. Muito obrigado e até breve.